bem-vindos ao Portal de Luz. Maio é o mês das mães e também é o mês em que comemoramos o Dia da Família. A cada nova encarnação nós somos acolhidos por espíritos que se identificam por nossos pais e mães. E encontrando também algumas vezes aqueles que identificamos como irmãos e todos os demais parentes relacionados à nossa família terrena. E será justamente junto a essas pessoas que nós iremos encontrar, pelos desígnios de Deus, as mais profundas e transformadoras oportunidades de crescimento para nós mesmos. Nós vamos falar sobre esse tema no programa de hoje. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, eis-o que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Dia da Família. Qual é o significado do berço familiar e da relação que nós temos com os nossos parentes mais próximos para nós espíritas?
Na tradição de quase todas as religiões, e em especial nas que se baseiam nos princípios cristãos, prega-se que devemos honrar, respeitar e ter gratidão por nossos pais e mães. São eles que, de alguma forma, permitiram a consolidação da nossa encarnação, possibilitaram a nossa vinda. E ainda que com falhas e limitações, são eles também que nos acolheram, orientaram e educaram nos nossos primeiros e fundamentais anos da nossa vida, da forma que conseguiram, de acordo com a evolução moral e com as condições que possuíam. No entanto, cada um de nós, enquanto filhos, possuímos dificuldades e também limitações de entendimento, e podem surgir daí inúmeras mágoas, cobranças e carências dessas relações familiares. Nem sempre nós conseguimos manter a harmonia, o perdão, o amor no ambiente familiar. Filhos acusam pais de serem os causadores dos seus problemas e dificuldades na vida. Pais acusam filhos de ingratidão, de indiferença. Mas, colocando a lei de amor para todos nós como regra áurea, Jesus estabeleceu o amor e a gratidão incondicionais por nossos pais, acima de todas as outras pessoas que nós possamos conviver ao longo das nossas vidas. Mas por que será que ele nos pediu esse tratamento especial a esses seres? Sem o consentimento amoroso deles, nós não teríamos tido a chance de atuarmos no mundo material, na escola da vida, dar mais um passo na nossa jornada espiritual. Deus confiou a eles a nossa vinda, mesmo sabendo das limitações que eles ainda possuíam, porque Deus, afinal, conhece intimamente a todos nós, nos ama, nos ampara por igual, dando oportunidades para todos nós de acordo com as necessidades de cada um. Ele não espera a perfeição porque sabe que somos ainda aprendizes, mas espera que saibamos dar o nosso melhor. Portanto, se nós devemos amar a todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, conforme nos ensinou Jesus, o que dirá dessas pessoas tão próximas e importantes para nós, que são os nossos pais? E antes que nós tenhamos aquele impulso de buscar acusações, de jogarmos pedras, nós devemos lembrar mais uma vez do ensinamento do Mestre Jesus, buscando antes perdoar o erro alheio, corrigir o nosso próprio defeito e as nossas próprias quedas. Porque mesmo que nós estejamos muito conscientes dos erros que os nossos pais cometeram conosco, nós não saberemos fazer melhor, porque todos nós ainda somos imperfeitos. Tanto que quando nós nos tornamos pais e mães, invariavelmente nós reconhecemos que mesmo quando nós estamos imbuídos das nossas melhores intenções, nós cometemos falhas com os nossos próprios filhos. Então, qual a razão de acusações mútuas? Portanto, é dentro de casa que nós devemos exercitar a força regeneradora do amor, do perdão e da gratidão. E de lá, nós saberemos expandir esse amor para todos os outros setores da nossa vida. Assim sendo, pais, mães, filhos, todos nós devemos fazer o nosso máximo esforço para criar um ambiente de entendimento, de harmonia e de paz dentro do lar. Mesmo que Deus tenha colocado no nosso caminho um pai que possa ter nos magoado através da ausência ou da inabilidade de dar amor, porque nós somos responsáveis unicamente por fazer a nossa parte da melhor maneira. Em toda a obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, nós vemos a realidade por trás dos problemas familiares, que muitas vezes remontam séculos de indas e vindas, sempre próximos uns aos outros, ora sendo pais, ora estando no papel de filhos. E Deus tem sempre a esperança depositada em cada um de nós, esperando que em algum momento nós possamos compreender o nosso papel de amar e perdoar os nossos semelhantes dentro do lar que Ele nos colocou. Que possamos entender e praticar, não só da boca para fora, o Evangelho de Jesus. Nós podemos
renascer em lares em desequilíbrio ou lares harmoniosos, em condições materiais muito duras ou no conforto. Nós temos até a dolorosa situação de crianças que precisam morar em abrigos porque os seus pais ficam momentaneamente impossibilitados de cuidar deles pelos mais variados motivos. Ou seja, a cada encarnação, nós temos os nossos desafios dentro da família. E esses desafios existem justamente para nos ajudar a entendermos e nos ajustarmos às leis de amor de Deus. E nós só conseguiremos vencer esses desafios através da fé, da nossa instrução no Evangelho e do estudo constante de nós mesmos. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vamos falar hoje de um assunto importantíssimo que para alguns pode soar meio polêmico ou tendencioso, mas eu vou explicar, porque eu acredito que vocês concordarão que foi pertinente no final da nossa conversa trazê-lo para a nossa reflexão aqui no programa. Em primeiro lugar, vamos ver a definição que nos dá o dicionário sobre as duas palavras que estudaremos. A primeira é proativo, que segundo o dicionário significa que não se baseia na reação de algo, mas toma iniciativa de ação, que age antecipadamente, e proatividade é a capacidade que alguém tem de fazer com que determinadas coisas aconteçam ou se desenvolvam. Já a segunda palavra é reativo, ou seja, que estabelece reação, reagente. E reatividade significa ação oposta à outra, resistência ativa a qualquer esforço. Além das definições contidas no dicionário, essas expressões são amplamente conceituadas e estudadas nas ciências sociais para elas são dedicadas muito estudo, né? No âmbito do comportamento humano, como é o caso da psicologia. E no que se refere ao comportamento humano, as características proativa e reativa de uma pessoa reflete diretamente no resultado sentido, quer na individualidade ou no coletivo. A escritora palestrante Conceição Truncon, num texto didático sobre o assunto, afirma que ser proativo é a única forma de podermos ter algum comando sobre as nossas vidas. É o único lugar onde temos a liberdade de estarmos alinhados com o Pai Criador. Já quando somos reativos, o efeito, né, nós, na verdade, somos meros receptores, nos situamos na periferia, nos falta a força do centro, do eixo, para proativar os comandos da luz e as boas semeaduras. O comportamento reativo acredita que tudo o que nos acontece tem um culpado externo. E nesse campo, afirma a autora, não faltam espaços para a ira, a frustração, a mágoa, a culpa e as doenças. Outra constatação feita por diversos estudiosos é que o reativo não faz escolhas, enquanto o proativo, ele não só é dono das suas escolhas, como também se responsabiliza pelos resultados que elas trazem. Estudos e testes psicológicos são largamente
aplicados principalmente em empresas para traçar o perfil dos candidatos às vagas ou para conhecer o perfil de seus colaboradores com vista a promoções e melhor aproveitamento da força de trabalho. Alguns dos profissionais em psicologia dedicaram-se a enumerar as diferenças entre os dois perfis. Eis alguns. Se um proativo comete um erro, diz: enganei-me, e aprende a lição. Se um reativo comete um erro, diz: a culpa não foi minha, e responsabiliza terceiros. O proativo, ele sabe que a diversidade é o melhor dos mestres, as dificuldades, as adversidades. O reativo sente-se vítima perante uma adversidade. O proativo sabe que o resultado das coisas depende de si próprio. O reativo acha-se perseguido pelo azar. O proativo trabalha muito e arranja sempre tempo para si próprio. O reativo está sempre muito cansado e não tem tempo sequer para os seus. O proativo enfrenta os desafios um a um. O reativo contorna os desafios e nem se atreve a enfrentá-los. O proativo ele se compromete, ele dá sua palavra. O reativo faz promessas e quando falha, só sabe se justificar. O proativo ouve, compreende, responde. O reativo não espera que chegue a sua vez de falar. O proativo respeita os que sabem mais e procura aprender algo com eles. O reativo resiste a todos os que sabem mais e apenas se fixa nos seus defeitos. O proativo sente-se responsável por algo mais que o seu trabalho. O reativo não se compromete nunca e sempre diz: faço o meu trabalho e é o quanto basta. O proativo diz: deve haver uma forma melhor de fazer. O reativo diz: sempre fizemos assim, não há outra maneira. O proativo é parte da solução, o reativo é parte do problema. O proativo consegue ver a parede na sua totalidade. O reativo se fixa no azulejo que lhe cabe colocar. Bom, interessante, né? Agora, por que nós trouxemos o assunto para o nosso programa? Vocês têm uma ideia? Porque está claro que o comportamento ideal é ser proativo, o único capaz de nos fazer identificar os nossos defeitos e nos propormos a executar um programa de melhoria interior. Creio que todos concordam que Jesus foi o maior exemplo de proatividade. Ele nos trouxe os ensinamentos que revolucionaram toda a humanidade, a qual passou a ser identificada no tempo antes e depois dele. Jesus enfrentou todos os desafios. Ele tinha certeza da sua missão. Ele não ficou se lamentando e nem colocou a culpa pelos infortúnios nos seus pais, nos discípulos ou nos seus perseguidores. Ele assumiu a responsabilidade pelo que pregava e não hesitava em se aproximar dos doentes e curá-los, enquanto que naquela época ninguém ousava chegar perto dos enfermos e miseráveis. Desta forma, eu ouso concluir que na medida em que assimilamos e praticamos os ensinamentos de Jesus, nos transformamos em seres cada vez mais proativos. Até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário.
Olá, amigas e amigos, é uma satisfação enorme estarmos novamente juntos em mais um momento doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o sono da indiferença. Trata-se de matéria publicada pela redação do Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, que tomou por base o capítulo 27º do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz: um dos relatos mais comoventes quando se abordam as horas anteriores à prisão de Jesus é a sua solidão. Durante a ceia daquela quinta-feira, ele fizera recomendações para o futuro e revelações do que aconteceria logo mais. Seria de se esperar que os apóstolos se mantivessem com olhos e ouvidos atentos na sequência das horas. Saindo do local onde tivera lugar a comemoração pascal, Jesus se dirigiu para o Getsemane, um jardim aos pés do Monte das Oliveiras. Calcula-se que tenha sido uma caminhada de uns 10 minutos. Acompanhado de Pedro, Tiago e João, adentrou-se para o Monte das Oliveiras, povoado de árvores frondosas que convidavam ao pensamento contemplativo. Tornou a frisar que aqueles eram os seus últimos momentos na terra. Então lhes pediu: orai e vigiai comigo, para que tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Afastou-se a pequena distância, mantendo-se em prece, reconhecendo que, se assim Jesus os convidava para aquela derradeira hora, é porque confiava neles. Dispuseram-se à vigília. No entanto, logo adormeceram. Foram despertados pelo mestre, que lhes perguntou por que não haviam permanecido em oração. Ele lhes narrou que fora entrevistado por um mensageiro do Pai que o viera confortar para o sacrifício próximo. Apesar de mais essa extraordinária revelação, poucos segundos passados, os três tornaram a adormecer. Acordaram finalmente com os ruídos estranhos, a invasão dos soldados do templo, a prisão do Nazareno. Considerando a tristeza da flagelação, a sentença arbitrária e morte na cruz, o apóstolo João entrou a refletir maduramente sobre os acontecimentos do Getsemane. Por que dormira ele, que amava tanto a Jesus? Por que não pudera estar com ele naquela prece derradeira? Por que não conseguira atender ao pedido do amigo? O tempo passou sem que João conseguisse esquecer aquela falta de vigilância. Certa noite, numa atmosfera de sonho, em divino esplendor, Jesus o visitou e lhe falou das lições que deveriam ser extraídas daquele episódio. Disse da marcha solitária de quantos abraçam missões de amor. Sobretudo falou a respeito do sono da indiferença, alertando para o orar e vigiar. Hoje, como naquele dia, muitos de nós cultivamos o sono da indiferença. Um terrível vírus se alastrou pela terra, nos solicitando reformulação de atitudes da maneira de viver. A pandemia nos exigiu mais respeito ao outro, à própria vida. Fomos colocados à vigilância, preservando-nos do contágio cruel. Vimos centenas de amores e amigos
serem levados pela morte. Vimos empregos desaparecerem, negócios serem fechados, angústia e dor em todo o planeta. Vieram as vacinas, a bênção da recomposição da vida, como uma fugidia luz de esperança. Bastou uma breve pausa da corrida pandêmica, um arrefecimento da sua incidência e retornamos aos mesmos velhos hábitos descuidados. Parece-nos que o governador planetário se achega e nos indaga: filhos da alma, tanta dor não os consegue manter atentos, despertos? Será que prosseguiremos imersos no sono da indiferença? É hora de despertar, orar e vigiar. Amigas e amigos, considerando que estamos em transição para um planeta de regeneração, perguntamos: será que esta não foi a última oportunidade dada à humanidade para a elevação moral dos pensamentos e ações, para que possam continuar reencarnando na bendita escola Terra em novo patamar evolutivo, ou seja, o bem predominando sobre o mal? Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Nós estamos encerrando por aqui. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações de todos os nossos programas, aulas e estudos diários de obras da doutrina espírita. Muito obrigada e até a próxima.